Olá, boa tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo com as notícias da Câmara e da nossa cidade. Você, claro, é muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio, e a gente continua a exibir a série especial sobre emprego. Vamos falar sobre demissão voluntária. Pois é, quem quer sair do trabalho sem nada em vista? E também ajudar a encontrar os novos caminhos, caso não esteja feliz aí no seu emprego, tá bom? Vamos juntos! Mas antes da nossa série, a gente fala do trabalho legislativo aqui no Boletim. Os vereadores se reuniram em mais uma sessão e agora a gente confere quais foram os destaques em plenário. Acompanhe. Entre os documentos aprovados na 24ª sessão do ano estão requerimentos, indicações e atas de sessões passadas. Parte dos pedidos é para a realização de serviços de manutenção pública, como poda de árvore, troca de postes e lâmpadas, reparos em calçadas e a intensificação de rondas policiais. Alguns requerimentos também pediam o maior acesso da população aos serviços de saúde. No Pinga Fogo, o momento em que os parlamentares vão à tribuna debater assuntos de interesse público, os principais temas abordados foram fiscalização, esporte, assistência social e as ações do feriado do 1º de maio. O vereador Marcelo Garcia falou sobre o Dia do Trabalhador e também sobre o Dia do Diaconato Quadrangular. Um vídeo com depoimentos foi exibido em plenário para marcar a data e parabenizar por todos que auxiliam os trabalhos religiosos e promulgam palavras de fé. E sobre o 1º de maio, a vereadora Amélia Naomi mencionou conquistas dos trabalhadores neste ano, como reajuste no salário de diversas classes e outros benefícios, como a retomada de programas sociais. A vereadora também informou sobre reivindicações de moradores durante a tradicional macarronada do bairro Novo Horizonte. Ainda na tribuna, o vereador Lino Bispo fez críticas ao governo federal e ao projeto de combate às fake news que está em debate no Congresso. Segundo o parlamentar, a proposta quer censurar as postagens nas redes sociais. Outro orador da noite, o vereador Dr. José Cláudio, comentou sobre as condições de trabalho vividas por alguns servidores da coleta de lixo da cidade e pediu mais atenção do poder público. Dr. José Cláudio também demonstrou apreensão sobre a questão de usuários de drogas na cidade e problemas no transporte público e na saúde. Já sobre o transporte público, o vereador Robertinho da Padaria informou sobre um requerimento apresentado por ele para que ônibus VLPs da linha verde atendam mais viagens no período da tarde, assim como já vem acontecendo no período da manhã. Robertinho também parabenizou o acesso do São José Esporte Clube para a Série A2. Quem ainda parabenizou o São José pelo destaque foi o vereador Fernando Petiti, que também debateu uma proposta de emenda à Constituição que pretende anistiar partidos pelo mau uso ou não uso de verbas para ampliar a participação feminina na política. Segundo o parlamentar, essa emenda seria um retrocesso que viola o princípio da igualdade. Comentando sobre o papel da educação nos jovens, o vereador Rogério da Casenha exibiu um vídeo com as comemorações dos 36 anos da Fundas. O parlamentar fez um testemunho sobre os programas da Fundas e a transformação de ex-alunos, que hoje se destacam em diversas áreas. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E uma praça em São José dos Campos recebeu o nome do Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova. A denominação é fruto de um projeto apresentado pelo vereador Zé Luiz em homenagem à história de fé e ao trabalho do religioso. O Monsenhor Jonas Abib teve uma vida dedicada a diminuir as desigualdades sociais por meio da comunidade Canção Nova. E assim foi até seu falecimento em dezembro do ano passado. Como forma de reconhecer sua história de cuidado ao próximo, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Zé Luiz, que denomina uma área verde no Campo dos Alemães com o nome do padre. Quando alertaram a gente que essa área não estava com nome ainda, eu não acreditei, né? Aí eu vim pessoalmente aqui, fiz o levantamento com o pessoal da prefeitura e deu tudo certo. Aí eu fiz o projeto de lei, a justificativa, apresentei na Câmara, toda a tramitação normal, os vereadores todos votaram a favor e o prefeito sancionou. Então hoje aqui eu diria o seguinte, a cidade de São José dos Campos agradece tudo que o Monsenhor Jonas Abib fez em tempo de evangelização, inclusive para o joseense, né? Então é uma maneira de agradecer a ele todo o trabalho que ele fez com a gente. O evento contou com a presença de autoridades religiosas, do prefeito e de familiares,
como as irmãs e o cunhado do Monsenhor. Eles vieram de São Paulo para prestigiar a homenagem e ficaram emocionados em ver que o nome de Jonas Abib não será esquecido. Fico assim bem emocionada porque ele começou do nada. Ele começou com os jovens, com o violãozinho e foi caminhando, seguindo as intuições de Deus, obedecendo o que Deus queria da vida dele, até se tornar hoje nesse espaço lindo e maravilhoso, né, com o nome dele. De acordo com os cofundadores da comunidade Canção Nova, Eto Jardim e Luzia Santiago, a denominação do nome do Monsenhor Jonas Abib, a Área Verde, além de ser uma homenagem por tudo que ele fez em vida, é também uma oportunidade de continuar o seu legado social. A comunidade católica, por seu trabalho com a juventude e de evangelização, teve reconhecimento do Vaticano. Com fundação em 1978, eles estão há 20 anos em São José. E agora, a ideia é utilizar a Área Verde para contribuir na construção de diálogos. Garanto que o legado que o Padre Jonas tem deixado para os cristãos e para os não cristãos também é de uma pessoa que se doou inteiramente, cada dia da vida dele, e no amor. Então, a vida dele era resumida nessa realidade humana, né, que todos nós vivemos em cada etapa da nossa vida. E eu vejo que esse presente que nós ganhamos hoje, do prefeito, do vereador, certo? Zé Luiz, ele é a continuidade da Canção Nova. Então, mais do que justo que agora nós darmos a vida aqui por esse lugar, e um lugar maravilhoso, não é? Onde iam encontrar um lugar desse? O vereador Zé Luiz reforça que a escolha do local, na região mais populosa da cidade, irá contribuir para preservar a memória do Monsenhor da maneira que ele viveu, ao lado das pessoas. Monsenhor, para quem conhece um pouco da história dele, ele foi um jovem inquieto, né? Um jovem que sempre procurou ajudar as pessoas. Então, se a gente conseguir resgatar isso aqui nessa área também, nessa comunidade, vai ser muito importante. É uma homenagem que, antes de tudo, faz parte da trajetória do Padre Jonas, mesmo sabendo que ele já partiu desse mundo, mas faz parte porque Padre Jonas, ele sempre foi um homem de diálogo, sobretudo procurando ajudar a sociedade no seu desenvolvimento. E por isso hoje ter essa homenagem, essa área verde, é a certeza também que a Canção Nova, a partir do Padre Jonas, quer promover o bem na vida da sociedade. E nesta semana estamos exibindo uma série especial sobre emprego. Hoje, na terceira reportagem, destaque para as demissões voluntárias. Sabia que aumentou o número de pessoas que escolhem largar o emprego mesmo sem ter outra oportunidade à vista? É isso mesmo. Se você já pensou em pedir demissão sem vaga aparente, veja então a partir de agora as repercussões desta decisão e por que isso tem acontecido com mais frequência nos dias atuais. Diz aí, você já teve vontade de jogar tudo pro alto, pedir demissão sem pensar duas vezes? Vontade de vez em quando tem, né? De vez em quando dá aquela vontade de você falar, vamos largar tudo para trás e vamos começar um novo processo. Eu já fiz isso diversas vezes. Se olhar minha carteira de trabalho, né, para ser real, tem assim, existe 3 meses, existe 5 meses. Às vezes acontece, né? A gente não tá um pouco satisfeito no serviço e acaba tendo alguma contradição com os patrões e acaba pedindo demissão. E eles não estão sozinhos nessa lista. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, quase 7 milhões de brasileiros pediram demissão de forma voluntária em 2022. Ou seja, largaram o emprego sem outra proposta em vista. Esse número corresponde a 1/3 dos desligamentos registrados no país. E a maior parte desses pedidos de demissão foram feitas por jovens entre 18 e 24 anos. Para essa especialista em recursos humanos, esses números podem ser explicados pela falta de paciência do jovem no processo de evolução dentro de uma empresa. Hoje, dificilmente, um jovem ele fica mais de 2 anos na empresa, porque dentro de uma empresa existe o cargos de salário, a descrição, seu PDI, né, que é o plano de desenvolvimento, né, das suas atividades e individual. Então, tudo isso é um processo, a vida é um processo.
E aí acaba eles não tendo essa paciência com o processo. Para a especialista, as empresas podem adotar estratégias para se adaptarem e evitarem que mais demissões voluntárias aconteçam. Eu tenho visto algumas empresas realmente trazendo esse jovem um pouco mais para perto, ouvindo mais esse jovem, né? Trazendo mais tecnologia para dentro da empresa, ferramentas de tecnologia, porque isso atrai ele, né? Então a gente precisa entender qual é o ponto forte, o perfil forte desse jovem e colocar ele nessa área dentro da empresa, que aí a gente vai ver a diferença de resultado, de repente você colocar uma pessoa de uma outra idade, que não tem muita habilidade aí com a tecnologia, o projeto vai mais devagar. Outro motivo muito comum para as pessoas largarem um emprego de carteira assinada é o desejo de empreender, ter mais autonomia e fazer os próprios horários. Mas para que isso seja possível, é preciso se preparar muito bem antes, ter uma boa base financeira e investir em cursos. Então, quando ela começa a estudar, ela começa a ter uma visão mais ampla do comportamento da economia, o segmento que ela pretende entrar, a questão do marketing mercadológico, a questão da concorrência, competitividade, disponibilidade de produto. Isso tudo é importante para a pessoa agregar com ela antes. Isso tudo também demanda um investimento. Nenhum curso ele é gratuito. Então, se ela está trabalhando, no momento que ela está trabalhando, ela já começa a pegar parte do salário dela e fazer esse curso de capacitação. Já para quem está pensando em apostar no mercado financeiro, o economista alerta para os diferentes tipos de investimento e qual deles é mais lucrativo para quem pretende começar nessa área. Todo investimento que você tem altos retorno e rápido, o risco é maior. Então, quem tendencia a investir na bolsa de valor, normalmente as pessoas ganham um volume de dinheiro e podem liquidar as ações no mesmo dia. Porém, são investimentos de altíssimo risco. Então, a dica, se a pessoa ela não está muito bem decidida e não conhece muito bem o mercado financeiro, investe na poupança, num título de renda fixa protegida pelo governo. A pessoa não ganha tanto, mas não perde sobre o seu valor nominal. Seja qual for o motivo do pedido de demissão voluntária ou o destino da pessoa que desistiu do emprego, o importante é que essa decisão seja feita de maneira planejada para evitar arrependimentos. Eu acho que a gente tem que pensar muito, né? Porque a gente vive num país capitalista. Não tem como a gente pedir demissão e viver de brisa, né? Eu acho que a pessoa tem que pensar bem e se sair, que planeje bem, que tenha já um cargo, que tenha uma profissão, que já consiga encaminhar, que consiga estar um meio período fazendo alguma coisa. E para você que busca trocar de emprego e até mesmo atuar em outra área, vamos te ajudar. O Samuel Strasser conversou com a estrategista em recolocação profissional, que é a Carla Clarinda. Ela orienta as pessoas sobre como se preparar para essa transição, para acabar não fechando as portas no mercado de trabalho. Confira tudo a partir de agora no Boletim Entrevista. E no Boletim Entrevista de hoje a gente vai falar sobre recolocação profissional, seguindo aí as nossas matérias sobre o mercado de trabalho, e por causa disso eu estou hoje aqui com a Carla Clarinda, especialista em recolocação profissional. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, vai ser uma grande honra aí compartilhar conhecimento com vocês. E Carla, vamos começar do começo. O que é uma recolocação profissional? Qual é o perfil das pessoas que buscam isso e quais são os desafios, né? Tá. Bom, já é sabido que o mercado de trabalho mudou. Então, o que é uma recolocação? A recolocação ela é destinada para quem está empregado ou para quem quer fazer aí uma transição de carreira, bem como está insatisfeito no seu atual trabalho e fica de olho aí na empregabilidade dela, né? Eu acredito que as pessoas precisam cada vez mais serem protagonistas da sua vida e da sua carreira, e não é qualquer vaga que você é obrigado a aceitar. É importante você sempre estar olhando aí para o mercado. E assim, a gente vê que o mercado de trabalho mudou, está bem mais dinâmico. Antigamente as pessoas entravam numa empresa e ficavam décadas trabalhando no mesmo local e na mesma área muitas vezes. Hoje, com esse olhar de recolocação, é possível você, mesmo que seja um profissional aí que está há 20 anos trabalhando, né, mudar de área? Claro, a pandemia veio aí para nos mostrar que o amanhã existe
né? E que a gente precisa cada vez mais estarmos antenados às novas tecnologias, bem como se a gente acordou, tá respirando, já dá pra gente fazer várias movimentações. Mas sim, existem métodos, existem, né, estratégias que você pode utilizar para que você mude de área, né? Bem como você se relacionar com pessoas que você acredita, né, que sejam potenciais influencers para você da área, né? Bem como você buscar aí por uma pessoa que vai te ajudar aí a fazer essa transição de carreira, vai te orientar o que você deve seguir e por que não a gente falar também do plano B, né? Que você está trabalhando de uma forma CLT e você empreender, né? Hoje, por muitas vezes eu sinalizo, se você foi um bom colaborador, óbvio que você vai ser um ótimo empreendedor. E, Carla, antes da gente finalizar a nossa entrevista, como a gente se recoloca, né? Qual que é o segredo? Quais são os principais tópicos da recolocação profissional? O que esses profissionais precisam fazer? Sim, primeiro você precisa ter um currículo muito bem alinhado estrategicamente, né? Segundo, você precisa aí ter uma rede social atrativa, que é o famoso LinkedIn, né? Você colocar uma foto, você colocar lá informações, você ter ali palavras-chave que vai fazer com que o recrutador encontre você. E sim, é importante que você olhe as novas tendências do mercado. Aqui a nossa região, né, é um polo industrial onde tem muitas indústrias, então é ideal que você se conecte com pessoas, né, que esteja alinhado aí com o que você busca, da área sua de atuação, bem como você cria uma estratégia para isso. Coloca no papel todas as empresas que você gostaria de trabalhar. E para você aí que busca, né, por um trabalho, é importante que você se conecte com grupos, bem como grupos de WhatsApp, né, que tem várias oportunidades, inclusive o Pluga Jobs, né, que vocês podem buscar nas redes sociais. Lá tem dicas de currículo e tem até um link para você baixar, que é um currículo grátis, né? Tem as agências de emprego e também o link do site das empresas aqui da nossa região. Então, essa daí é a dica de ouro. Eu acho muito interessante quando a gente tem esse universo da internet, né, que a gente consegue se conectar com outras pessoas, com outros grupos e com pessoas que entendem do assunto, né, entendem de recolocação profissional. Exatamente. Hoje nós não podemos mais colocar a culpa da falta de tempo, bem como a falta de recurso financeiro para que a gente consiga aí aprimorar nossas competências técnicas. Hoje a gente está falando aí de várias, né, instituições de ensino que oferecem bolsas gratuitas, bem como você pode fazer até mesmo cursos, né, de pequenas durações dentro de casa, né? Lembrando que, né, a internet não foi feita só para você ficar bisbilhotando a vida das pessoas, dando like, acompanhando os famosos. É importante você usar ela a seu favor, né, e gerar resultado para você a conseguir uma tão sonhada oportunidade no mercado. Perfeito, claro. Nosso tempo aqui é curto, mas muito obrigado pela entrevista de hoje. Obrigado a vocês. É isso aí, pessoal. Voltamos aí para a redação. Obrigada, Samuel. Tá aí, então, aproveite as dicas e boa sorte no seu próximo desafio, tá bom? E seguimos com mais uma prestação de serviço. Tá precisando de emprego? Então confere aí as vagas do PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, assistente de vendas, atendente de cafeteria, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de limpeza, azulejista, caldeireiro, caldeireiro montador, carpinteiro, caseiro, consultor de vendas, cordista, cortador de tecido, costureira, cozinheiro, cozinheiro geral, educadora, eletricista, jardineiro, lavador, manicure, mecânico de motor a diesel, mecânico pneumático, meio oficial de mecânico, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, oficial de manutenção, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de telemarketing, pedreiro, pintor de obras, serralheiro artístico, soldador,
vendedor júnior e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de almoxarife, operador de telemarketing e vendedor de automóveis. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora a gente muda de assunto no boletim legislativo de hoje para falar sobre as inscrições nos conselhos tutelares de São José. O prazo vai até esta sexta-feira e 15 candidatos serão eleitos. O repórter Paulo Ricardo foi conferir essas informações e traz os detalhes. Oi, Paulo, conta pra gente. Boa tarde para você. Olá, Sandra. Boa tarde. Tudo bem? Exatamente, eu estou aqui no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em São José dos Campos para falar sobre esse assunto importante. A gente consegue observar que já tem pessoas se inscrevendo, participando a esse processo de escolha dos próximos conselheiros tutelares que vão representar os direitos e defender as crianças e adolescentes aqui da nossa cidade durante o período de 2024 a 2028. E quem vai falar um pouquinho mais sobre esse processo de eleição, do edital, é Edna Gomes, que é a coordenadora aqui do CMDCA. Edna, boa tarde. Para poder explicar para o pessoal quais são os critérios, né, de quem pode participar dessas eleições. Boa tarde. O processo de escolha dos conselhos tutelares de São José dos Campos estão com inscrições abertas até o dia 5 de maio. E para participar deste processo, precisa que o candidato ele seja morador de São José dos Campos, eleitor também de São José dos Campos, tenha mais de 21 anos, ensino superior completo, independente da área de conhecimento, e comprove experiência de atuação na defesa de crianças e adolescentes em suas atividades, seja como voluntário ou profissional. Perfeito. E quais são as etapas desse processo de escolha e as datas também? Sim. Então, nós estamos na primeira fase desse processo, após o lançamento do edital. Então, nós estamos numa fase de registro de candidaturas. Depois, esses candidatos que estiverem as suas candidaturas aprovadas, que é a parte de documentação, conferência, se preenche esses requisitos dos quais eu falei, e aí vem uma fase que é muito importante, que é a prova escrita. A prova escrita ela tem o conteúdo sobre as legislações, o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras leis correlatas, Lei Orgânica do Município, Lei Orgânica da Assistência Social. Temos também a redação, que porque a lei ela é muito clara, ela deixa a pessoa para ser candidata a conselheiro tutelar, ele precisa comprovar conhecimento e experiência na área de atuação da criança e adolescente. Então, a experiência a gente comprova com a declaração de comprovação de prestação de serviços nessa área, e o conhecimento é através da prova de conhecimento. Então, essa prova acontecerá no dia 25 de junho para todos os candidatos habilitados, e após habilitação também da parte de conhecimento com a prova, aí a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa da mobilização da comunidade para a eleição, da divulgação dos candidatos e, por fim, a eleição que acontecerá no dia 1º de outubro, é uma eleição unificada em todo o Brasil, acontece essa eleição no dia 1º de outubro e serão eleitos 15 conselheiros tutelares. Para um mandato de 2024 a 2028. Agora, quem quiser votar para escolher esses representantes, né? Como que a pessoa pode fazer para votar também, para ela poder participar e exercer essa cidadania? Quais os critérios? Os critérios de votação é eleitor na cidade, precisa apresentar documento oficial com foto, título de eleitor, o título de eleitor ele pode ser digital, pode ser físico, todo eleitor de São José pode e é muito importante que vote. Como não é uma eleição convencional, então existem postos de eleição, que esses postos serão anunciados 45 dias antes do pleito, mas São José terá 12 postos de votação em todas as regiões da cidade, inclusive São Francisco Xavier, e é muito importante que as pessoas acompanhem no site da Prefeitura, no site do CMDCA, e também em toda a mídia digital da Prefeitura e do Conselho, os locais de votação que serão amplamente divulgados.
E a gente reforçar, esse é um cargo e uma função extremamente importante, né? Então, as pessoas que se inscreverem também têm que ter essa responsabilidade de que vão defender e exercer essa questão da proteção às nossas crianças e os nossos adolescentes. Com certeza, a função de conselheiro tutelar é uma função pública importantíssima. O Conselho Tutelar é o órgão encarregado por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, independente de quem seja o violador, seja a sua família, seja o Estado, seja a sociedade, ou até mesmo o próprio adolescente também às vezes viola o seu direito. E o Conselho Tutelar é o órgão que existe para zelar por esses direitos, para aplicar medidas de proteção a esses direitos. Então é um órgão muito importante, porque falar de criança e adolescente, estamos falando de futuro, do nosso futuro. Perfeito, muito obrigado. Então, para o pessoal que está nos assistindo, que se encaixou em todos os critérios e quiserem vir aqui no Conselho Municipal participar, algumas informações importantes. O prazo de inscrições é até o dia 5 de maio e o telefone para poder tirar dúvidas é o 3921-1440. Ou então, a pessoa pode vir aqui presencialmente na sede do CMDCA. O edital também está disponível no site da Prefeitura. Sandra, devolvo para você aí da redação. Obrigada, viu, Paulo? Gente, então, reforçando, para concorrer aí na eleição nos conselhos tutelares, precisa ser maior de 21 anos, ter curso superior e morar e votar em São José dos Campos, tá bom? E chegou a hora de saber como é que fica o tempo nesta quarta e quinta-feira. Antes de sair de casa, então, programe-se com as informações da previsão do tempo. Alguns períodos de sol durante a tarde desta quarta-feira, mas o céu permanece com muitas nuvens a maior parte do tempo. Há também uma pequena possibilidade de chuva. A máxima é de 27 graus e a mínima de 17. O sol aparece entre nuvens também na quinta-feira, mas apesar do tempo nublado, há pouca chance de chuva. A máxima é de 29 graus e a mínima de 17. Gente, terminou o boletim legislativo de hoje, viu? Valeu aí pela sua companhia, mas continue com a gente, tá chegando aí o Hora do Esporte. Confira as notícias e os bastidores com eles, Vieira Júnior e Bruno Castilho. Amanhã a gente se encontra de novo a partir das 2 horas da tarde, combinado? Até lá, beijos, tchau!